Como ficaria uma pessoa que fica usando, por exemplo, drogas em algum lugar, você vai, ela fica assim. Então esse espírito, ele não deveria estar, mas ele não tem outra opção, porque ele está viciado, está preso naquilo, então ele leva, e o que acontece? Ele encontra uma pessoa que fazia uso de uma coisa que para ele era legal, quer dizer, a bioquímica que ele não tem mais, e não o nutre mais da mesma forma, que não nutre ninguém, mas não o supre. Então ele não tem opção, porque está em baixa consciência, mas quando eu falo baixa, é total baixa. Você consegue conversar com uma pessoa que está usando crack ali no centro de São Paulo, sentado aqui? Você não consegue, cara. Ô, velho, vamos estudar, que estudar, o cara tá desesperado atrás, você tem R$10, aí tem 5 aí, ele vai pedir para você, para comprar mais uma pedra em algum lugar. Você não consegue conversar com o cara. O espírito é a mesma coisa, pior que isso ainda. O sistema emocional da consciência, ela ganha um patamar de aumento entre 8 e 10 vezes. Então a loucura ainda é maior. Você não consegue nem argumentar. Então não existe um pensamento. Por isso que ele leva o cara ao desencarne. Ele encosta, potencializa a vontade que já estava na pessoa, ela tem a porta, tá? Potencializa, ele vai matar você sem querer. Porque ele vai fazer, vamos mais um pouco, vamos mais um pouco. E outra coisa, pensa assim, não tem polícia, não lá no astral, não tem defesa, seu mentor tenta ajudar, mas não consegue muito, porque você está num sistema de controle, ele precisa respeitar a sua vontade, é uma questão de ética até, pô, o cara quer fazer isso, não tem mais o que fazer. Então, ele começa a defender você de um jeito que ele começa a morar dentro da sua casa para que ninguém pegue você, porque o seu corpo passa a ser para ele fonte de alimentação. Então ele defende você do mesmo jeito que você defende sua casa. O encosta não deixa. No livro Sexo e Destino, tem um momento que André Luiz vai numa casa, se não me engano, Sexo e Destino, a Missionária da Luz, ou coisa assim, que ele entra na casa assim e bate, quem atende a porta no umbral é o obsessor que mora lá dentro da casa, que abre. Ele não deixa ninguém entrar. É aí que mora o problema, porque ele domina você, domina seus vícios, não deixa você se relacionar com mais ninguém, não deixa você ter amigos legais, porque qualquer amigo ele acha que pode ser alguém que vai tirar o poder que ele tem. E às vezes assim, já tive experiências de ver, é um lance de sugar energia mesmo. Eles não estão em busca da substância, eles estão em busca do cara que tem a substância no corpo ali, é bioquímica. Né? Porque você retorna aquilo. É interessante, quando o corpo físico faz aquilo, então ele transforma o que você está usando em alguma outra coisa. O fígado metaboliza, causa uma reação sanguínea, você sabe que o sangue sai na aura, o sangue da gente, ele tem todas as informações específicas, é uma identidade até, um dia a gente vai fazer uma digital específica. Então a pessoa tem aquilo sai no sangue, a primeira parte, e sai na aura, então ele se alimenta ou diretamente daquilo dentro do corpo, ou mais perto da aura possível. Então aquilo consegue ser convertido através do sistema, nós temos um sistema só feito para encarnação, que é o parte densificada, é aí que ele se alimenta. Na verdade, eles não deveriam, porque isso não alimenta eles. Todos os espíritos moradores dessa região não são alimentados, eles precisam sair dessa região, o corpo astral deles se alimenta de outra forma, a partir da quarta frequência, quer dizer, não das... Por que quarta frequência? Onde as intenções do corpo físico cessam, não chegam mais às sensações físicas lá, porque o corpo, essas primeiras frequências são inferiores, porque são espíritos que ficaram por causa de vontades físicas. A partir da quarta, isso já não acontece mais, é a partir dali que você começa a se nutrir somente, onde você começa a transformar, o corpo astral começa finalmente a fazer metabolismo que vai fazer ele ficar nutrido e você vai ficar bonito, organizado, vai fazer com que a mente funcione corretamente. É parecido, aí tem um processo de nutrição no corpo astral. E até mesmo o sopro da ideia, né? Por exemplo, a pessoa tem um pensamento ali, vou ali no bar, por exemplo. O cara pensou, vou no bar. Mas existe uma complexidade enorme de, será que esse pensamento partiu do indivíduo ou partiu das presenças que o estão influenciando? Só que para ele é ele que está decidindo isso. É porque assim, imagine que funciona assim. Você fuma? Não. Quais são as chances do espírito fazer você fumar agora? De eu fazer você fumar falando com você que eu? É muito baixa, porque... Né? Tá entendendo? Então eu não vou perder muito tempo. Se eu quiser pegar... Imagine que eu seja um viciado em cigarro e eu não consigo fumar sozinho, eu preciso de... Eu não vou perder tempo com você. Então, eu não vou dar ideia para você fumar. Então você tem que ter em você uma vontade forte. Porque um espírito, um alcoólatra, ou um cara que fuma, ele não quer um cara que toma uma taça de vinho no fim de semana. Ele quer que você beba todo dia. Entendeu? Você tem que ter uma vontade e uma vontade muito forte
a ponto de eu conseguir encostar em você e falar, Rafael, bora ali um cigarrinho, ó, bota não sei o que, só um meio metro de cigarro ali para nós ali agora, e você vai fumar. Eu consigo fazer isso. Então você tem que ter muita vontade. Então não é tão simples. O processo de obsessão acontece porque, Saulo, mas não é injusto? Eu não tenho direito a fumar em paz? Cara, tem, mas vê, você quando fuma, você sabe o que acontece? Uma reação no seu corpo, uma reação no seu fígado, uma reação no seu pulmão. Essa reação, na verdade, você não está em paz. Você também está participando de um processo que já acontecia. Então, a mesma coisa que eu estou lhe falando. Nós não somos sozinhos. Tá? Existe um monte de coisa acontecendo ao redor da gente. Você não tem como fugir das bactérias, dos vírus e dos obsessores também, não. Todo o fumante está assistindo, cada cigarrinho que ele fuma, em potencial, ele pode estar acompanhado. Então. Minha mãe, o obsessor da minha mãe, fumava com ela desencarnou disso. Ela não foi para umbral, tá? Sabe, eu não caiu em região inferior. Às vezes o obsessor nem é ruim, só quer fumar um cigarro junto, né? Mas não deixa de ser uma maldade, né? Eu pego uma pessoa que já está em situação... É porque é uma maldade inconsciente. Eu não tenho muita consciência com você, eu só tenho uma necessidade, assim, e você fuma, eu fumo também. Então é isso. Estão batendo uma Mas bola só que assim, ali, né? exato, só que impulsiona a sua própria vontade, eu lhe atrapalho. Se eu não tivesse na sua vida, provavelmente você fumaria menos ou até conseguiria parar. Indiretamente então, um egoísmo. Só que não funciona assim. Eu não tô nem aí, assim. É simples. Você fuma, eu vou fumar também. E desculpa, eu quero fumar toda hora. Então, se eu puder fazer você fumar toda hora, eu vou fazer, porque a gente fuma junto, é uma troca, entendeu? Será que isso acontece com o cafezinho que a gente quer tomar também? Comida também acontece. Café, eu não sei se... talvez sim. Ele bate uma vontade, eu quero tomar um café. Se eu fosse obsessor, só você pensar, se eu fosse obsessor e fumasse, gostasse de café, eu ia sugar os dois. Dá uma fumadinha, agora pega o café ali que eu também quero. Cardápio completo. Quero. E depois um feijãozinho pra gente comer junto também. Você sabia que tem assédio em cima de comida? Eu imagino, proporcional, né? Mas tem. Mas é porque assim, cara, tá tudo trocando. Você não tem como controlar. O feijão é fermentado, a fermentação é bactéria. Então, tudo tá movimentando aqui. É fungo, bactéria, fungo. Não tem como. Você está trocando. Não tem como você fugir de nada disso. A mesma coisa é o processo de troca. O que acontece é que existem situações em que passa do limite do controle. Você passa, compulsão, o espírito começa a controlar você para fazer aquilo o tempo inteiro. É que ninguém fala muito em obsessão em cima de comida, mas tem. Não, mas eu acho que é importante a gente falar porque, até a pessoa mesmo que é viciada em doce, né? Sim, porque é uma sensação, por vezes, tão difícil quanto outras coisas para você parar de consumir açúcar, por exemplo. O cara termina de comer, o cara fica que nem um doido pela... Rapaz, onde é que tem um doce aqui? Onde é que tem um troço aqui? Quem nunca? O cara que fuma quer fumar um cigarrinho. Sim, depois ele fica pensando, ele vai para um lugar assim, eu vou lá embaixo, não sei o que, ele até tem uma rotina. Ele vai fumar ali, você não está sozinho, sabe? Porque mesmo que você vai fumar sozinho, você está fumando com um colega ali. A chance de você fumar constantemente e não ter um processo obsessivo é zero. Por uma simples conexão. A pendência, a demanda é muito alta, são muitos espíritos que desencarnam e ficam pendentes dessa vontade, e você está numa frequência onde muitos seres querem saber, mas Saulo, eu sou super positivo, eu movimento energia, beleza, na hora que você vai movimentar energia, seu encosto sai. Na hora que você vai fumar, ele volta. Aí deixa você ficar melhorzinho. Não, agora ele vai meditar, eu não quero conversa com esse caba, não. Esse cara é metido a meditar. Deixa ele dar uma de boa. Ele vai assistir lá o Filhos do Todo agora, eu saio. Mas na hora que ele for ali na varanda, dar aquela puxada, eu vou estar lá com ele. E isso ainda vou também... comentar, e aí, como é que foi o podcast? Foi bom? Não. Aí o cara troca uma ideia, né? Foi bom. Mas isso daí difere também, para quem está assistindo, de práticas espiritualistas que envolvem o tabaco, que envolve uma série de outras coisas, que ali é pontual, né? Se você não está viciado, pensa o seguinte, é vício. A palavra é desarmonia. Uma pessoa viciada, cara, alcoólatra, eu repito, ele não quer você para tomar uma taça por fim de semana, tomar uma taça de vinho. Não tem perfil, para tomar de boa. Ele quer que você beba todos os dias, muitas vezes, é o perfil do cara. Então, você vai num lugar fazer uma prática, é diferente. Você vai fazer uma coisa eventual, você vai a cada 15 dias. Agora, se você está dependendo daquilo e passa a ser uma dependência constante, aí já corre o risco, porque aquilo tem uma reação química. E os espíritos, no final, eles querem qualquer tipo... Existem dois tipos de assédio, um assédio pessoal e um assédio em massa, né? Que é essa relação nossa de energia dos espíritos, ela ganha uma proporção grande. Por exemplo, existem dois tipos de futebol. O futebol que você jogava pequenininho na quadra ali na frente da rua e a Copa do Mundo. Por exemplo,
Um foi uma indústria gigantesca que tu criou essa forma incrível da gente fazer ganhar dinheiro, tal, você vê pelos preços dos ingressos da Copa, o ingresso da Copa do Brasil e Japão chegou a ter ingresso de 160 mil reais lá dentro. O mais barato custava 5 mil reais para entrar. E ali custava alguma coisa para jogar na rua? Para assistir? Não. Então, o que eu quero falar com isso? O processo obsessivo acontece desde a mais simples situação a um processo de industrialização, onde se tira dinheiro em massa, da mesma energia que acontece num pequeno lugar. Fico pensando no japonês que pagou 160 mil para ver o jogo. Viu? Não, brasileiro também. Pelo menos ganhou, né? Mas brasileiro... Podia ver em casa com esse dinheiro na poupança, né? É. Mas, meu irmão, deixa eu falar sobre essa questão das organizações. Então, a gente vamos entrar daqui a pouco nas realidades paralelas, mas o que eu vejo, por exemplo, um grande evento que tem uma predisposição a terem pessoas que vão ter um consumo exacerbado de substâncias e tudo mais, ele tem uma organização paralela no campo da obsessão. E essa organização, ela vai desde do cidadão que é influenciado aí lá, mas em um nível mais profundo, dentro dos organizadores físicos de certos eventos, existe uma ligação de que nível para que todos esses eventos aconteçam? No final, é uma grande união, entre aspas, união pro mal, mas assim, união. Existe uma troca de interesse muito grande do ser humano. O ser humano, ele gosta de angariar, de conseguir, de movimentar, de trazer, independente do como vai, de onde ele vai tirar dinheiro, de como vai ser o recurso, eu não tenho culpa se você vai gastar 160 mil reais para ver a Copa, eu não quero, tá ali, você paga se quiser, só que eu sei que tem uma demanda, e eu consigo fazer com que aquilo aconteça de uma forma tão incrível que aquilo vai ser gasto. Então existe um processo muito forte. Você concorda que a Copa do Mundo é, independente de ser positivo ou negativo, uma energia forte? Uma massa. Muito forte, cara. Cara, quem que não vai ver a Copa do Mundo? A gente vai ver, cara, mesmo a gente. Quantas pessoas... E tem, tá? Não vou ver isso porque não tem interesse. Tá? Tem pessoas que estão em outro universo. Quando você vê, você já tá assistindo. Exato, porque é muito... é uma massa, aquilo leva você. Então aquilo leva uma quantidade de energia, de você ver no patrocinador, cada hora que você está assistindo uma propaganda de betting, você está dando dinheiro para aquilo que está acontecendo, é uma massa incontrolável. Por isso que são tão caros as propagandas, como até em cada detalhe, tá falando que até aquelas pausas para hidratação da coisa lá, a quantidade de dinheiro que não ganha-se ali. Então, porque nosso tempo é precioso. Então, a máfia funciona assim, desde o espírito até aqui. Como que nós fazemos para mover uma energia muito forte e não conseguir, ninguém consegue escapar, ou quase ninguém consegue, ou fazer com que daquela massa nós tiremos o máximo de recurso possível, que é exatamente esse pensamento. Então, quais são os momentos que isso acontece? Quando existe um processo energético muito forte. Então, para o astral, o que é dinheiro para eles? A parte inferior do astral, só existe o astral inferior por causa da energia do corpo físico. Ninguém está preocupado com você. Aliás, você não existe. Só importa você e seu dinheiro aqui. Eu tô falando alguma mentira? Não. No geral, é um número. Frio cai no chão e deita ali na frente para você ver. O cara passa duas, daqui a pouco você tá sozinho, nem parente passa para falar com você, deitado no chão. Então, assim, a massa é a mesma coisa no astral. Então, o que eles fazem? Controlam o sistema energético, através do sistema mental. Quanto mais a mente está presa numa coisa que leva a questões emocionais, o seu corpo ele libera sensações quando tem emoção. E essas sensações, elas são, apesar de não serem pra gente, é isso que são vendidas na Copa do Mundo. O que eles vendem pra gente? A sensação. Brasil, sou não sei o quê, vai lá torcer, gritar. Aquilo é uma energia. Só que essa energia, entre aspas, ela não é usada pelos capitalismo. O que faz é a sua força de dinheiro que você trouxe de algum lugar que você levou para aquele lugar. No astral é exatamente essa energia que é pega. E no futebol, né? O futebol acho que tem um negócio diferente, porque tem Olimpíadas também, que é mundial, mas na Olimpíadas não movimenta tanta gente quanto o futebol. Futebol né? É muito forte. Futebol é uma coisa que é natural, não é natural. Só que você pensa, é negativo? Não necessariamente. Mas a energia de choro, de agonia, de ansiedade, de morder. Quantas crianças agoniadas, quantos adultos aí brigando, dando soco, mordendo, e falando, e gritando com o técnico, e falando, porque só vai ganhar uma. O resto vai todo mundo ficar nervoso. Você viu o cara de Gana lá que jogou um feitiço no cara lá? Só um
de 48 times, só um vai ficar feito, todo o resto vai gerar energia de ansiedade e agonia. O vice não fica Tá menos entendendo? feliz E esse do que o que ficou em quinto. Esse próprio que vai ganhar, a torcida desse país vai gerar ansiedade até o último jogo. Imagine o Brasil na final com a França, um exemplo, que é uma coisa que nós esperamos que aconteça. Para a gente levar ele, que leve nossa energia, tá tudo bem, né? Mas é exatamente isso. Essa energia, ela é minada fortemente. Cara, eu vi uma coisa no astral, eu tinha uma experiência fora do corpo. Foi assim, eu fui levado numa... E é difícil você ver isso com esses olhos. Imagine que você saia daqui e vá numa indústria de queijo. Ele é uma coisa no meio de um universo. Porque só existe queijo, não existe indústria de microfone, de mesa, de computador, de óculos, de camisa. Existem diversos grupos gigantescos, poderosíssimos, de tênis, de Copa do Mundo, Nike, Adidas, é de um monte. Ali é a mesma coisa. Eu fui num local fora do corpo que tinham queijos até o teto. Nunca tinha visto tanto queijo assim. Parecia um container de queijo, tamanho. E ele falou assim, cara, para mim, não tem gosto ainda. Pode pegar. Realmente eu peguei, não tinha gosto. Eu provei, não tinha gosto. Isso aqui vai ser o seguinte. Quando nós tivermos são desviadas energias dos seres humanos, existe um processo bioquímico, a gente transforma a energia deles e faz com que isso aqui ganhe gosto. E aí, o que acontece? Nós fizemos essa empresa específica aqui, cara, esses caras me falaram isso, não sei se foi mentor, não sei quem foi, e existe troca. Aqui nós vendemos o queijo, o cara dali da frente nos passa a carne, o outro da frente não é uma troca. Então, se você participa de alguma dessas empresas, facções, entre aspas, você está bem. O astral inferior, a maioria é pobre. Igual aqui. Maioria. Pobre com fome. Você só fica bem se você... É o sistema. Como é que você faz para não ficar pobre aqui? Você tem que entrar no sistema. Como é que é o sistema? Ou você vem fazer um podcast desse, ou você vem estudar medicina, você vem vender dinheiro, ou você vem passando concurso. Você entra no sistema. Você é forçado a entrar. Lá no astral, porque no astral, se você parar para pensar, você morre por aqui, mas você nasce lá. E a realidade, estranhamente, não vem uma coisa, não vem... você não entende por quê. Continua tão frio ou pior do que aqui. Você só fica mais estampado. Então, as máfias, elas são assim, tira-se dinheiro de carnaval, de quanto mais a intenção da humanidade, por isso que existem grupos específicos no mundo voltados só a fazer a humanidade ter reações emocionais. Raivas, brigas, discussões políticas, divisões, tudo que nós dividimos gera energia, tudo que gera, por exemplo, a Copa do Mundo, por mais que seja legal, cara, não deveria ter tanta divisão. Você não é brasileiro, você é do mundo, cara. Qual o problema? Só que a gente cria um bairrismo tão forte, por que você não pode torcer pro Japão? Não posso, porque o meu é melhor, eu nasci aqui. Você nasceu aqui nessa vida e na outra, você faz como? Você vai torcer pro Japão, então, na próxima? Então é uma coisa difícil de entender o quanto nós somos colocados à divisão e quanto isso gera uma energia de confusão, né? E essa energia, por exemplo, que você falou, né, que são coletadas, né, às vezes a pessoa, ela xingou no trânsito ali e não está ciente que também foi coletada. Mas, na verdade, não coleta ali, é uma frequência. Muitas pessoas no trânsito de São Paulo estão discutindo com raiva. Cara, às vezes eu mudo a frequência. Sabe como é que eu mudo? Eu começo eu percebo que você não tem o que fazer. Você sai de manhã cedo, você sai nessa frequência já. Eu começo a andar mais, por isso que eu saio mais cedo sempre. Sempre eu saio mais cedo. Se eu vou chegar pelo menos meia hora, uma hora antes, em qualquer lugar que eu for, porque eu não gosto de ir agoniado. Então, eu vejo o mundo passando, eu começo a pensar que a frequência não tá legal. Eu falo, não, eu vou freando, eu vou deixando passar, eu vou começando a ser gentil. Aquela agonia, ela passa na frente, assim. Eu fico mais atrás, mais tranquilo. Eu consigo não entrar, porque é daí que eles pegam energia. Essa energia, ela sobe como se fosse um gás e fica num lugar específico, assim. Eles coletam dali. Eles não vão nas pessoas. Quem coleta do seu corpo é o obsessor. Eles coletam ou intenção. É que nem dinheiro. Você acha que a FIFA sabe que é você que está pagando? Ela não sabe nem quem é você. Ela pega a massa lá já. É assim que é o mesmo processo. Eles conseguem fazer isso de uma forma industrializada. É muito complexo isso, né? Porque a gente está entrando em camadas, né? Por exemplo, a gente falou das realidades paralelas, né? E às vezes as pessoas elas pensam nesse assunto e elas ficam doidas, cara. Porque nós dois conversando aqui.
E existem pessoas que já estão preocupadas numa versão que está conversando em um outro espaço-tempo, né? E como é que funciona isso dentro do cadenciamento, que envolve também a projeção astral? Porque às vezes você já até falou que tem experiências que você teve que você não consegue explicar de forma científica, espiritual, de nenhuma forma. Tem umas coisas... a gente não tem controle sobre algumas coisas, a gente vai continuar sem ter. Por exemplo, a gente está conversando aqui agora, eu não sei quem que está passando bactéria ou vírus para quem, você está fazendo mutualmente, é o que está acontecendo. Então é incontrolável.